Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do canal Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Jax Greenberg. Jax, seja muito bem-vindo ao Super Vendedores. Olá, Leandro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado e é uma honra estar aqui com vocês. Legal, bacana. A gente vai conversar hoje sobre um tema super bacana, o vendedor coach, como transformar perguntas em vendas. Jax, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, para a gente entrar no tema, né? Antes da gente falar sobre coaching em vendas, o que é coaching? Então, Leandro, o coach é um processo onde que visa tirar a pessoa da zona de conforto, o cliente, Tá, conhecido como coachee, tá, para levar essa pessoa até atingir o seu objetivo, a sua certo, meta. certo, O processo de coaching, ele não é uma terapia. perfeito, A terapia, ela trata do assunto do momento. ok, O coaching, ele trata um único objetivo. Durante 10 a 15 sessões, o cliente, o coachee, ele tem que direcionar, descobrir o melhor caminho, o mais rápido, para atingir o seu objetivo, para realizar o seu sonho. E esse é o papel do coaching, onde que o profissional, o coach, ele, através de perguntas inteligentes, ele conduz o seu cliente a descobrir esses caminhos. Porque acreditamos que todos conhecem as respostas. Elas apenas estão escondidas e precisamos saber fazer as perguntas certas para que a pessoa encontre as soluções. Um outro grande diferencial é que o profissional do coaching, ele não leva, como eu posso dizer, ele não orienta, ele ok, não dá opiniões. ok. Tá? O cliente, o coach, ele tem que descobrir sozinho esses caminhos. Entendi. Ele não é um conselheiro, então. Não, e nem pode ser. Tá? O Tá, profissional de coaching, ele tem que saber fazer as perguntas certas e perfeito. fazer com que o seu cliente encontre as soluções. Legal, legal. E trazendo esse panorama que você acabou de dar pra gente para o mundo de vendas, né? O coaching em vendas. O coaching em vendas, ele trabalha também as perguntas que vendem, são perguntas inteligentes. Tem Certo, uma frase que eu gosto muito, que é: o vendedor coach, ele não vende, ele ajuda os clientes a comprarem. perfeito. Dentro dessa frase, dessa afirmação, o que nós vendedores precisamos fazer? Através de perguntas, conduzir o cliente a escolher o melhor produto ou serviço que temos para vender que solucione o problema dele. Entendi. No Brasil, o coach de vendas é pouco utilizado. Ok, Poucos conhecem o coach de vendas. É um termo que pode até assustar, entendi. mas que é uma ferramenta super poderosa e que potencializa os resultados de quem aplica. É impressionante, Leandro, como que as pessoas que já usam de trabalhos de consultoria, palestras que eu já fiz, acabam aplicando, mandam e-mail falando que rapidamente, já naquele mês, já conseguiu vender muito mais do que a sua meta. Por quê? Porque você não empurra para o cliente o que você quer vender. Você ajuda o cliente a decidir, a tomar decisão pela compra. E quando o cliente ele decide comprar, primeiro, ele sai satisfeito, ele Certo, sai com aquela sensação: eu comprei o que eu precisava e o que certo. eu quero. E segundo, esse cliente ele acaba se fidelizando, não só à sua empresa, mas também ao vendedor. Ok, Então, o coach de vendas, através dessas perguntas, tem essa finalidade, onde que o vendedor ele precisa aprender a ouvir mais e perguntar mais. tá. Tá? Tem muitos vendedores que se preocupam
em ficar explicando a função técnica de um produto. Certo. Tá? Dá um pequeno exemplo, Leandro. Eu, como palestrante, no início de carreira, eu precisei comprar aquele aparelhinho passador de slides, né, do PowerPoint. Você fica na sua mão apertando para ir mudando as telas. E cheguei numa loja especializada para fazer a compra. Você tem um passador de slide que custa R$40, R$80, R$300 e R$600. Certo. Eu falei, olha, entre 40, 80, 300 e 600, eu vou ficar com de 80. Ok. E o vendedor começou a me explicar as vantagens técnicas do de 80, do de 300 e o mais caro. Só que eu não entendo, ele fala, por exemplo, não, porque esse daqui é mais caro, mas ele permite uma distância que irá funcionar se você se locomover, se você sair de perto de onde que está localizado o computador, ele tem uma potência de tantos megahertz. Eu sou palestrante, eu sou vendedor, eu não entendo megahertz. Ok. O vendedor, por exemplo, não é isso. Ele poderia trazer essa informação técnica com uma pergunta. Certo. Eu percebo que você, como palestrante, pode se deslocar bastante, andar pelo palco. Em metros, mais ou menos, ou em passos, qual que é a distância que você costuma se distanciar da onde que fica o seu computador? Perfeito, perfeito. É uma pergunta inteligente. Daí eu falo, olha, eu acabo me distanciando 5 metros, 7 metros, eu gosto de andar no meio da plateia. Ele vai falar, então, esse de R$80 não é adequado. Perfeito. Ele te permite apenas 5 metros. Perfeito. Esse de R$300, ele já permite fazer o que você quer. Ok. Tá? Então o coach de vendas, através de perguntas, faz isso. Entendi. Em vez de explicar o que está no manual, termos técnicos, através de uma pergunta, ele levanta a minha necessidade, a necessidade do cliente, e traz uma ideia de uma solução. Só que ele não fala para comprar o mais caro. Ele falou que o mais caro irá solucionar meu problema. A decisão de compra é minha. Ok. Esse é o segredo ao pulo do gato. Entendi, entendi. Muito, mas muito interessante. Então, o segundo tópico que eu tinha preparado para você é o seguinte: o vendedor coach, ele entrega muito mais valor do que preço. Com certeza, muito mais valor do que preço. O vendedor coach, ele não vende desconto. Perfeito. Né? Ele vende solução para o problema. Ok. Uma pergunta que vende, uma pergunta inteligente que eu gosto muito, independente do que você venda, tá? Você está com o cliente na sua frente. Tá. E você percebe que o cliente está indeciso. Ok. Você pergunta para o cliente, Leandro, eu percebo que você está interessado nesse produto. O que eu posso pedir para o meu gerente para você comprar agora e comigo, sem baixar ainda mais o preço? Entendi. Então você faz uma pergunta aberta, que você pode pedir qualquer coisa, menos baixar o preço, tem uma exceção. Entendi. E o cliente, ele irá, por exemplo, olha, você consegue segurar o primeiro cheque para 10 dias, em vez de 3, você consegue parcelar em 4 vezes, ou me dar um brinde. O cliente acaba procurando alternativas, porque o cérebro dele já entendeu que é qualquer coisa, menos baixar o preço. Perfeito, perfeito. Tá? Então, são esses tipos de perguntas que funcionam. Recentemente, Leandro, eu fiz uma consultoria em uma loja de joias aqui no interior de São Paulo. Tá. E durante a consultoria eu gosto de vivenciar na prática o que os vendedores das empresas fazem, né? Como que é o atendimento. Então eu fiquei andando pela loja. Okay. De repente eu percebo em uma das mesas de atendimento um casal sendo atendido. Perfeito. E querendo comprar uma aliança, eles queriam ficar noivos. Tá. Me aproximei e perguntei se eu poderia sentar ao lado do vendedor, me apresentei como consultor, e apenas para avaliar o atendimento. E o casal, de uma forma super simpática, claro, pode sentar. E eu comecei a observar a negociação. E o vendedor de olho no namorado, no moço. Tá. Afinal, ele que provavelmente iria pagar, ele que estava tendo atitude, fazendo perguntas. Perfeito. E a moça do lado,
uma jovem, bonita e cabelos cacheados, eu não esqueço, era impressionante. Aquele casal, um casal assim, que me chamou a atenção, um casal bonito. Tá. E eu percebo que ela estava olhando no mostruário para um anel de noivado, aquele que tem um brilhante em cima, que geralmente só as mulheres usam quando ficam, as pessoas ficam noivos, né? E depois compra a aliança do casamento. No casamento, perfeito. E só que o namorado não percebia ali a moça olhando para esse anel, e o vendedor também atento, com foco Na negociação. na negociação, tá, no moço. E eu não aguentei, eu pedi licença e falei, posso fazer uma pergunta? E eles olharam, ficaram espantados, né? Mas pode fazer. Só que eu não olhei para o moço, eu olhei para a moça. Tá. E fiz uma pergunta. Percebo que você está com dúvidas, a moça que estava olhando a aliança. E eu gostaria de saber, se ganhar esse lindo anel de noivado com um brilhante, é realizar um sonho ou é um grande desejo de infância? Tá. Eu despertei na moça uma sensação de desejo com essa pergunta, que ela já tinha, Entendi. mas que ela não estava com oportunidade de falar. Entendi. E é uma pergunta fechada com duas opções. É realizar um sonho ou um grande desejo de infância? Qualquer uma das respostas é positiva. Ok, perfeito. Fará com que ela tenha interesse em comprar para realizar aquele sonho. Ok. Quando eu fiz essa pergunta, ela olhou nos meus olhos com um leve sorriso e respondeu: esse anel é lindo mesmo. Seria realizar um sonho. Antes dela finalizar essa frase, a resposta, ela já estava olhando para o namorado e com um sorriso ainda maior. E eu te pergunto, Leandro, ela ganhou ou não ganhou de presente o anel de noivado com brilhante em cima? Com absoluta certeza, sim. E o que aconteceu? Com uma pergunta inteligente, porque eu prestei atenção no movimento dos clientes, aquele vendedor, ele fez duas vendas. Ele dobrou o ticket médio. Ele ia vender um par de alianças. E conseguiu vender, além do par de alianças, uma aliança de noivado, que custava até mais do que o par de aliança, por causa do brilhante. Perfeito. E os clientes saíram satisfeitos. E eu te pergunto, essa moça bonita, de cabelos cacheados, o dia que ela tiver uma amiga que irá casar, qual que é a loja ou vendedor que ela irá indicar? A mesma loja que ela comprou dela, com certeza. Tá vendo? Então, o segredo de vender valor e não preço é esse. Entender, conhecer os clientes. E as perguntas que vendem também servem para isso. Para conhecer os clientes, para levantar suas necessidades, conhecer suas necessidades e apresentar uma solução. Que bacana, Jacques, que bacana. Então, a gente já abordou, né, a importância das perguntas dentro do processo de vendas, né? Você já deu vários exemplos. Eu não sei se você teria mais algum exemplo dentro da sua vivência, dentro da sua prática, que você gostaria de compartilhar. Vivência tem várias. Tem até uma que eu falo bastante nos meus treinamentos, Tá. que foi durante também uma consultoria em uma loja de carros. Ok. Entra um casal, recém-casados, já é uma outra história, e se perceber que eram pessoas mais simples. Tá. E senta, começa a conversar com o vendedor. Eu já estava trocando experiências com esse vendedor quando os clientes chegaram e continuei sentado na mesa. Ok. E o marido começa, os jovens, o casal, ele começa a contar a história. Eles acabaram de casar, que ele tinha um carro, teve que vender o carro para pagar a festa, conseguir mobiliar a casa nova, alugada, mas que eles estavam precisando de um meio de locomoção. Ok. E o dinheiro que eles conseguiram juntar daria para comprar uma moto. Ok. E ele já foi piloto, ele sabe andar de moto. Certo. Só que ao mesmo tempo, quando ele comentou a possibilidade de comprar uma moto, que era o que o dinheiro dava, nós percebemos que a mulher, ela ficou meio com receio. Tá.
E sem precisarmos perguntar nada, ela olha para o vendedor e pergunta: mas andar de moto em São Paulo não é perigoso? Tá ok. E o marido fala: não, mas eu sei dirigir. E ela continua com receio. Perfeito. Mais uma vez, eu acabei parando um pouquinho para fazer uma pergunta, né? Tá. E de novo, olhando para a moça, porque o problema estava com ela. O marido percebeu que já estava decidido em comprar moto. Olhei para a moça e perguntei: eu percebo que você está com medo de ter uma moto, de andar, do seu marido sair para trabalhar e sofrer um acidente. Ele é um bom piloto, mas o perigo de andar de moto nas grandes capitais brasileiras não são os motoqueiros, mas são os carros que estão andando ao nosso lado. E você tem que prestar muita atenção, pode estar chovendo, as ruas com poças de água, formando aquele tapete que numa freada a moto derrapa e cai, seu marido sofre um acidente, pode parar debaixo de um carro. E eu percebo que a sua preocupação é muito mais com o seu marido do que com você na garupa, do que com ele pilotando. Ela respondeu: mas é isso mesmo, eu tenho muito medo dele sair e não voltar. Acabamos de casar, eu gosto muito dele e quero construir uma família. Perfeito. Novamente olhei nos olhos da moça e falei: vocês têm um valor para comprar essa moto. E percebo que o seu sonho era ter um carro, Tá. que traria muito mais segurança. O que vocês dois juntos podem fazer de diferente para comprar um carro agora? E com o meu colega aqui do lado, apenas com esse valor de entrada. Perfeito. Na hora o marido responde: só se financiássemos, fizesse um financiamento. Imediatamente o vendedor, ele percebeu a técnica de perguntas, já tinha feito o treinamento, a palestra no dia anterior, ele devolveu com uma pergunta. Perfeito. Dentro do financiamento, qual a condição que vocês têm para investir por mês para realizar esse sonho? Ok. A moça responde, sem olhar para o marido: eu consigo R$ 400 por mês. Tá. Com o valor de uma moto, dando entrada num carro usado e financiando com R$ 400 por mês, é possível comprar um carro usado? Sim ou não? Sim. Sim. Eles compraram um carro. Que E maravilha. realizaram o sonho. Se eles tivessem comprado a moto, o marido tivesse sofrido um acidente de leve, sem danos, e daqui 2 anos eles tivessem dinheiro para comprar um carro, eles voltariam nessa loja para comprar o carro? Não. Não. Porque o marido comprou a moto e sofreu um acidente. E compraram a moto naquela loja, então a recordação não é boa. Exatamente. Eles compraram um carro financiado. Daqui a alguns anos, quando quitarem esse financiamento, tiverem dinheiro para comprar um carro melhor, eles irão voltar nessa loja para comprar com esse vendedor? Irão. Porque o vendedor resolveu um problema, trouxe uma solução. E era o que ela queria, algo mais seguro. E dentro da solução. O vendedor ele não empurrou um carro. Perfeito. Entendeu? E só que a venda dele foi muito maior. Perfeito. A comissão foi 3 vezes mais. Solucionando e fidelizando. Solucionando o problema do cliente e fidelizando. Quer dizer, ele atendeu uma necessidade do cliente, né? Ele atendendo a necessidade, curando uma dor, ele obteve, vendedor, obteve um retorno maior em forma de comissão, né? Que magnífico. Com certeza. É fantástico. E assim, por isso que eu falo que nós vendedores precisamos aprender a ouvir mais e fazer as perguntas que vendem. Porque quando você ouve, você acaba adquirindo conhecimento, informações que são importantes para uma negociação. Perfeito. Então você descobre os problemas, entendeu? E você consegue fazer novas perguntas que irão trazer soluções, onde que o próprio cliente irá descobrir quais são as soluções. Perfeito. Você não precisa dar as respostas. Perfeito, perfeito. Olha, você que está nos assistindo, está assistindo essa entrevista, eu acho que você já percebeu que a técnica, né, o vendedor coach é muito, mas muito poderoso. É óbvio que
a entrevista, esse bate-papo que eu estou tendo com o Jax, ele é muito curto, né? É um aperitivo para você ter noção daquilo, do poder que você pode ter em cima desse conhecimento e que você tem que desenvolver as suas habilidades em cima desse conhecimento que você está adquirindo nesse momento. Jax, antes da gente avançar para as próximas perguntas, eu queria que você comentasse rapidamente sobre o seu livro que trata justamente desse tema, porque eu acho que a pessoa que está assistindo a gente já entendeu o recado e deve estar muito afim de aprender mais sobre as perguntas que realmente vendem, transformar essas perguntas dentro do segmento, dentro da profissão dele, para ele aumentar os resultados. Fala um pouquinho do seu livro, por favor. Então, esse livro, 84 Perguntas que Vendem, publicado pela editora Ser Mais, e que já está na segunda edição, tá? Após 7 meses do seu lançamento, a primeira edição se esgotou. E eu até brinco que é o livro que todos os vendedores querem ter. Porque, como eu sou vendedor, eu acabei escrevendo um livro para vendedor, de vendedor para vendedor. Então, um livro prático, um livro dinâmico, onde que eu trago 84 exemplos de perguntas que vendem, que podem se adequar para todos os segmentos, produtos, serviços. Eu trago o conceito do coaching, coach de vendas. É um livro 100% prático, onde que ao lado de cada pergunta você tem uma página para trazer, para interagir com o livro e trazer essas perguntas para dentro do que você vende, para dentro das suas necessidades. Esse é um grande diferencial. E esse livro, ele nasceu através de treinamentos. Porque no final dos treinamentos, os clientes já mandam algumas perguntas como sugestão para praticarmos. E quando eu percebi, eu tinha quase 400 perguntas, 380 perguntas prontas. E nas consultorias, colocamos as perguntas em práticas. Que é uma coisa engraçada. Muitos me perguntam, por que 84 perguntas que vendem? Boa pergunta. E não é um número cabalístico, não é um número que eu gosto. Mas foram as 84 perguntas que mais funcionaram nas consultorias que eu fiz. Perfeito. Que não adianta fazer um livro com 300 perguntas. É importante ter as perguntas certas. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, por isso que nasceram 84 perguntas que vendem. Legal. Vai ter link no post, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai encontrar esse livro e vai ganhar muito lendo o seu livro, viu, Jax? Com certeza, Leandro, com certeza. Muito bom. Mas a próxima pergunta, a gente sabe que em vendas nem tudo são flores, né, Jax? Não é fácil, nós sabemos. A gente enfrenta muitas objeções, e objeção é bom, né? Sinal de que o cliente está interessado em comprar. Sim. Como é que o vendedor coach ele enfrenta as objeções do cliente? A primeira regra é entendermos que quando o cliente traz uma objeção, é que ele quer comprar. Certo, perfeito. Se o cliente ele não quiser comprar, ele não vai nem perder tempo para trazer uma objeção. Perfeito. Tá? Então, assim, eu torço para que todos os meus clientes tragam uma objeção. Perfeito. Porque eles querem apenas ter certeza que o que eles irão comprar irá resolver o problema que eles têm naquele momento. Perfeito. É apenas para afirmar o que eles já sabem. E como que o vendedor coach ele consegue enfrentar as objeções? Já falamos bastante que é importante aprender a ouvir e fazer as perguntas que vendem. Ok. Quando eu ouço e faço as perguntas certas, perguntas para conhecer o perfil do cliente, perguntas para entender as suas necessidades, qual que é o seu problema, o que você espera como solução, Tá. eu conheço o meu cliente. E quando ele vier com uma objeção, eu já tenho informações suficientes para fazer com que ele mesmo perceba e descubra uma solução. Ok. Tornando aquela objeção em uma mera desculpa. Entendi. Voltando ao caso que eu contei, do casal que queria comprar uma moto e no final acabou comprando o carro. Ok. Qual que era a primeira objeção deles? Eu só tenho dinheiro para moto.
Perfeito. Porque na cabeça eu precisava comprar à vista, eu não queria fazer dívidas. Ok. Tá? Então a primeira objeção que aconteceu durante a negociação foi que eu encurtei a conversa. O marido disse, não, mas o nosso dinheiro é só para comprar a moto. Uhum. Só que nós percebemos que os dois trabalham, tinham um salário razoável e que a esposa de maneira alguma gostaria de ter aquela moto. Tá. Então a pergunta do vendedor é o quanto que vocês podem investir por mês para adquirir essa moto? Aqui lá foi uma pergunta que contrariou as objeções. Tá. Fez com que a objeção só tem dinheiro para moto revertesse essa objeção uma mera desculpa, porque eles perceberam que eles poderiam investir R$ 400 por mês. Entendi. Então isso faz com que você mesmo derrube a sua objeção. Entendi. Então a melhor forma de enfrentar uma objeção é conhecendo os seus clientes. Tá. Tá? Um outro exemplo rápido, Leandro. Recentemente realizei uma palestra em Porto Velho, Rondônia. Tá. E no final um participante me perguntou como ele faz para vender se todos os clientes que entram na empresa ou telefonam, ao passar o preço, dizem que irão pensar e ligam depois. Perfeito. Tá? Então o cliente pergunta, você tira todas as dúvidas do cliente. No final ele fala, eu preciso pensar. Não deixa de ser uma objeção. Claro. Tá? Ele trabalha, né, numa detetizadora. Ok. Quando o cliente liga para saber o preço, ele é uma das mais caras de Porto Velho. Só que, por ser grande, ter um certo conceito, eles são os que conseguem o agendamento mais rápido. Eu ligo de manhã, eu consigo agendar para tarde ou para o dia seguinte o serviço, a detetização. Ok. Então, se eles não passarem os benefícios, eles não conseguem justificar o preço mais alto da cidade. Ok. E os clientes, no primeiro momento, eles querem preço. Tá. E o vendedor coach, ele não vende preço, ele vende valor agregado, ele vende vantagens, benefícios. Então, a objeção, eu preciso pensar, vou para casa conversar com meu marido. Se você fizer uma pergunta no caso da detetizadora, para solucionar o seu problema, para você dormir tranquilo, para sua família dormir tranquila, sem os insetos, sem uma barata na sua casa, quanto isso vale para você? Perfeito. Entendeu? Então, assim, toda objeção do preço caro, você consegue reverter se você solucionar hoje, ou no máximo amanhã cedo, esse problema do cliente. Perfeito. Porque o tempo que você vai perder para ligar para os concorrentes, pedir orçamento e só agendar para a semana que vem, entendeu? Quanto que isso vale? Ok. Perfeito. Perfeito. Um excelente exemplo, eu acho que muito prático, e quem está nos assistindo vai conseguir encaixar certinho. Principalmente quem vende por telefone, né, Jax? Somente quem vende por telefone, que o cliente não conhece a sua empresa. A venda por telefone é muito complicada. E tem saindo um pouco de objeções, Leandro, falando venda por telefone, uma das grandes dificuldades das empresas que trabalham com vendas por telefone é conseguir o nome completo e o telefone do cliente. Perfeito. Porque você explica tudo no final, você fala, me deixa seu telefone. Não, eu ligo depois. Certo. Então uma das dicas que eu passo é quando o cliente entrar em contato, antes de qualquer informação, por favor, qual é o seu nome? Você responde, Leandro. O senhor Leandro, caso a ligação caia, qual o seu nome completo e seu telefone para que eu possa retornar? Perfeito, ótima dica. Entendeu? O cliente já fica surpreso. Nossa, se cai a ligação, eles retornam? Sim, iremos retornar. Você passa o seu telefone verdadeiro, porque você espera ter um retorno, um bom atendimento na empresa. Então você já surpreende seus clientes com um diferencial competitivo, com um bom atendimento. Entendi. E consegue fazer o cadastro real daquele cliente. Entendi. Perfeito, Jax. Bom, eu vou te fazer a última pergunta, embora eu tenha plena convicção que você explicou muito bem durante todo o nosso bate-papo, né? Você tem uma frase muito interessante: o vendedor coach não vende, ajuda o cliente a comprar.
Queria que você comentasse essa frase novamente para que fique gravada na mente de quem está nos assistindo nesse momento. Legal, Leandro, uma boa pergunta. Eu comecei, na verdade, respondendo a primeira pergunta com essa frase, né, com essa afirmação. Perfeito. E que é uma frase que eu adoro. E a ideia dela é a seguinte: quando aplicamos perguntas que vendem, conhecemos nossos clientes, as suas necessidades. E quando conhecemos o cliente, conhecemos suas necessidades, qual que é o seu problema, podemos oferecer soluções. Tá. E quando o vendedor lhe oferece soluções, e falamos bastante disso, o cliente ele pede para comprar. Certo. Você torna aquela aquisição um desejo, e um desejo imediato. Tá. Porque ninguém quer ir para casa, sair da sua empresa com um problema. Certo. É aquela famosa regra, ferir para curar. Ok. No caso, voltando ao exemplo da moto, que queria comprar moto, comprou o carro. Precisamos ferir a mulher para ela sentir toda aquela preocupação, a sensação de perigo, e é uma sensação real, não inventamos, tá? Para que eles investissem mais dentro das suas condições comprar o carro. Certo. No caso o casal de namorados que queriam comprar as alianças, precisamos ferir a moça para que ela tivesse a sensação que se não saísse daquela loja, daquele momento, com aquela aliança com brilhante, ela estaria saindo com... tinha uma sacola vazia, faltando algo. Entendi. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Nós precisamos ajudar o cliente a comprar e não vender. A era do vendedor, que ele empurra qualquer coisa, não existe mais. Já passou faz tempo. Já passou. Hoje os produtos e serviços estão com diferenciais cada vez menos nítidos, com preços muito próximos. Então, assim, a margem para desconto cada vez menor. Então não adianta mais brigar por preço, brigar por qualidade, porque o concorrente tem um produto, um serviço muito parecido. Precisamos trabalhar atendimento, trabalhar a solução dos clientes para poder fazer a diferença. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bacana, Jacques. Bom, para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma última dica, uma última mensagem para quem está te assistindo. É uma dica bem direta, Leandro. Vamos lá. Se você quer fazer a diferença, você tem que fazer diferente. Perfeito. Não adianta fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer o que todo mundo faz, mas com uma pitadinha de sal a mais. Com algo diferente. Você tem que surpreender os seus clientes e estar preparado. O médico, a cada doença nova que surge, ele estuda, ele se prepara para aquela doença. O advogado, para cada audiência, para cada cliente novo, ele se prepara. E nós, vendedores, precisamos nos preparar para cada cliente. Não existe roteiro de vendas, script de vendas. Cada cliente é único. E precisamos estar preparados com técnicas, ferramentas para conhecer o cliente e oferecer uma solução personalizada para resolver o problema deles. Perfeito, perfeito, legal, show de bola, gostei bastante, muito Eu que agradeço. Muito bom, muito obrigado, Jacques. E quem está te assistindo, como é que ele pode entrar em contato com você, conhecer de repente teu site, teus canais, comprar o teu livro? Legal. Primeiro eu quero agradecer a sua audiência, foi muito bacana estar aqui com vocês e trazer um pouco da minha experiência e conteúdo. Se você quiser entrar em contato, eu gosto de conversar com vendedores, eu faço isso porque eu gosto realmente, o assunto vendas, fidelização de clientes é algo que me motiva e eu vivencio isso todos os dias. Pode entrar através do meu site e pedir mais informações. O meu site tem o meu e-mail, tem os nossos telefones para contato, ou se você quiser o meu celular direto, o WhatsApp também, mandar mensagem, eu que recebo no meu aparelho, é 11 962 17 18 18. E o meu site, www.jaquesgrimba.com.br. Legal, show de bola. Jacques, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, o conteúdo que você compartilhou. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, muitos e muitos vendedores
a desenvolver suas técnicas, a vender mais e melhor. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez o seu convite e por estar participando aqui do seu canal, que ele é maravilhoso. E para você que está nos assistindo, não deixe de comentar esse vídeo, de curtir e encaminhar, compartilhar com seus amigos. Legal. Leandro, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Legal, obrigado, Jackson. Um grande abraço. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.